Olá, turminha! Bom, espero que estejam todos bem, estejam se cuidando direitinho. E hoje, numa data muito especial, nas festas juninas, daremos então início a mais uma aula de sustentabilidade. Mas antes de começarmos, eu queria agradecer muito a todos que mandaram as suas fotos, vídeos, recadinhos, E eu adorei todos, tá? Coloquei alguns aqui no início da nossa aula. Nas próximas aulas eu sempre vou estar colocando algumas que vocês me enviam, tá? Mas gostei muito, principalmente de ver que vocês estão colocando em prática, todo nossos assuntos que discutimos na aula sobre sustentabilidade. Então, parabéns a todos. Bom, então vamos lá dar continuidade a mais uma aula. Então, olha, lembrando que na nossa última aula de sustentabilidade nós falamos sobre o lixo produzido no nosso país. E nós falamos que a maior parte dessa quantidade de lixo é de origem orgânica. E hoje vamos falar também de uma outra grande quantidade de lixo produzido no nosso país, que é o de origem plástico. Tá? Então, ou seja, embalagens, por exemplo, de produtos de limpeza, de higiene, garrafinhas de água, refrigerante, entre vários outros. Então, vamos comentar um pouquinho, sobre eles. Então, primeira coisa que nós vamos falar, muito importante, sobre o plástico, é justamente que ele tem um grande tempo de decomposição na natureza. Então, em média, dependendo do tipo de material plástico, ele pode levar até 400 anos para se decompor. Então, aqui eu coloco alguns exemplos, daquele saquinho plástico que nós temos de algumas embalagens, eles levam aproximadamente de 30 a 40 anos para se decompor, E a garrafinha PET, que ele pode levar até mais de 100 anos também para se decompor na natureza, ou seja, um tempão, Então, por isso, nós devemos aplicar também as nossas práticas de sustentabilidade, para que então esses materiais eles possam ser usados de forma sustentável. Então, aplicando aí as nossas 4 regrinhas, os nossos 4 R's, repensando algumas atitudes em relação a eles, reutilizando, reciclando, tá? Então, para começar, vamos aí iniciar com um dos nossos R's, o de repensar. Então, repensar algumas das nossas atitudes em relação à utilização do plástico, tá? Então, olha só, primeira que nós, atitudes que podemos então repensar é o uso dos copinhos plásticos. Então, nós podemos reduzir um grande volume de plástico presente aí, por exemplo, em copinhos que a gente usa no nosso dia a dia e substituí-los por canecas, ou copos de plástico. Olha, como o meu aqui. Olha que lindinho. E evitando, então, esse grande volume de plástico. Outra atitude, olha, usar, alguns materiais plásticos, para armazenar sua comida, transportar, levar, por exemplo, para a escola, ou então, quando as pessoas vão trabalhar, poder levar o seu almoço, o seu lanchinho, sempre nesses materiais plásticos, evitar, então, qualquer material que você vai descartar depois, tá? Então, assim, usando esses materiais plásticos, você pode lavar e reutilizar. Outra também, forma de repensar o uso aí do plástico, são as sacolinhas. Então, quando você for, por exemplo, junto com seus pais, junto com alguém da sua família, fazer compras na feira, no supermercado, você sempre leve, alguma, das sacolinhas retornáveis, tá? Pode ser aquelas de plástico, aquelas de tecidos, E evitem, então, utilizar aquelas sacolinhas plásticas, que também vão ter grande impacto na nossa natureza, tá? E se for utilizar algumas dessas sacolinhas, lembrando que tem muitas delas que têm um menor tempo de decomposição, pois são biodegradáveis. Então, essas aí a gente pode utilizar. Outra atitude
as garrafinhas de água, né? Então, ao invés de ficar sempre comprando uma nova garrafinha, né? Aí você vai, descarta cada vez que usa, você pode reutilizar ela mesma, né? Ou então utilizar qualquer outro tipo de garrafinha, né? Também de plástico, onde você possa estar enchendo ela várias vezes. Bom, outra também, né, é recusar, né, qualquer tipo de material aí de plástico, como por exemplo, colheres, garfos, faquinhas, né, ou até mesmo o canudo, tá? Então esses materiais eles podem ser substituídos por outros que podem ser reutilizados, tá? Então os talheres, o canudinho, hoje nós temos vários tipos de materiais que você pode então estar utilizando, né? E depois lavando, higienizando direitinho e reutilizando. Ó, outra, recusar embalagens desnecessárias. Então, se você não tem necessidade de transportar, né, um alimento em uma dessas embalagens, então recuse, né, tente então utilizar outro tipo de material, né, para que evite então depois o descarte inadequado desse tipo de embalagem. Isso também, olha aqui, a gente pode repensar em utilizar menos, né, fast food, onde tem essas diferentes embalagens também, né, plásticas. Então, aquele copinho, né, o próprio canudinho, enfim. Então, cozinha alguma coisa, né, na sua casa, certo? E aqui, olha, os potinhos, né? Os potinhos aqui, a Pro colocou de vidro, mas lembrando que tem muitos potinhos também de plásticos, né? Da própria manteiga, né? Outras embalagens, como por exemplo, da maionese, que você pode reutilizar, né? Para colocar um alimento para guardar, ou então, né? Você utilizar ele para, por exemplo, colocar um biscoito, né? Guardar alguma coisa que você queira também, né? Por exemplo, você quer colocar grampos de cabelo, né? Ou querem colocar, por exemplo, até lápis, fazer um porta-lápis. Então, você pode reutilizar aí dessas diferentes formas, tá? Então, essas são algumas das práticas, né, que a gente pode repensar. Bom, outra etapa é a da reciclagem. Então, a reciclagem do plástico é de extrema importância para o meio ambiente. Por quê? Porque dessa forma a gente evita, né, com que esses tipos de materiais, né, plásticos, cheguem até os aterros sanitários, fazendo com que eles não sofram nessa superlotação e também acaba, né, prevenindo o meio ambiente, fazendo com que eles não contaminem, por exemplo, os nossos rios, nossos lagos, areia da praia, né, as nossas matas, enfim. Então, dessa forma a gente vai estar preservando o nosso meio ambiente. E uma das etapas mais importantes no processo de reciclagem do plástico começa lá na separação, né, do lixo, ou seja, naquela coleta seletiva, né, que nós mesmos nas nossas casas podemos fazer, as empresas também podem, os condomínios, né, todos os locais eles podem fazer com que então tenham, né, essa separação do plástico, né, do restante do lixo comum, né, produzido nessas empresas, casas, enfim, né, e acaba então sendo uma forma mais adequada da gente também conseguir descartar esse tipo de lixo também. E olha, não podemos esquecer também, né, que a reciclagem de plástico acaba gerando renda para milhares de famílias, né, no nosso país, tá? E ela geralmente é realizada por quê? Por algumas empresas ou cooperativas de catadores e recicladores de materiais, né, recicláveis como o plástico que nós estamos falando hoje. Olha, essa aqui é uma das cooperativas, né, a cooperativa Chico Mendes, que a nossa escola, né, tem parceria. Iniciamos, né, no início deste ano uma parceria com essa cooperativa para arrecadar, então, diferentes tipos de materiais, fazer essa pré-seleção, né, desses materiais recicláveis.
os quais eles iam recolhendo, levando até lá e tendo um destino correto, né, de separação. Mas por conta da pandemia, tivemos que dar uma pausa. Mas tenho certeza que em breve tudo isso vai passar e nós vamos poder, né, continuar colaborando, então, com a cooperativa Chico Mendes. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de como que essa transformação, né, do plástico acontece até ele, então, de fato, ser reciclado. Então, olha só, depois que nós consumimos, né, esse plástico, como eu falei, embalagens de alimentos, produtos de limpeza, higiene, enfim, né, eles têm que então sofrer aquele descarte correto, né, ou seja, selecionar esse plástico, separar ele das outros, né, tipos de lixo. Depois disso, você aí na sua casa mesmo, né, pode separar, encaminhar para uma cooperativa, ou, né, aqui no nosso bairro, onde a gente vive, tem muitos já catadores, né, que são responsáveis por recolher esse material e levar até as cooperativas, né, tem esse trabalho importantíssimo, né, de recolher e encaminhar para essas cooperativas. E quando eles chegam até essas cooperativas, eles são separados, são prensados, né? E algumas delas podem até já sofrer as primeiras etapas, né, de transformação do plástico, ou das cooperativas eles são levados para algumas usinas, da onde vai partir nessas outras etapas. E essas outras etapas são, por exemplo, a de moagem, onde literalmente o plástico é moído, tá? Depois disso, ele passa por uma fase de aglomeração. Nessa fase, esse plástico moído, ele passa então por uma lavagem, uma separação, uma secagem, tá? E depois, processo de intrusão, onde esse plástico ele é aquecido. Depois, ele é encaminhado para moinhos, onde formam filamentos, né, que são chamados de espaguetes pelo formato dele. Depois, resfriados em água, né, em temperatura ambiente, e depois eles são cortados. Aí eles ficam dessa forma, olha, como a gente consegue ver aqui na imagem embaixo, essas pequenas, parecem miçanguinhas, então. Essa é a forma, então, final aí dessas primeiras etapas. Depois, ó, ele já está pronto, então, né, para se tornar novos objetos, novas embalagens, para a gente reutilizar novamente. Olha só, mais um R que a gente pode aplicar então aí ao plástico, o reutilizar. Então, muitos desses materiais, nós já até comentamos alguns, podem ser reutilizados. Então, aqui a Pro colocou alguns dos exemplos, né? Então, olha, essa embalagem, que geralmente é de produtos, né, de higiene, de limpeza. Então, eles podem virar, olha, como fosse uma sacolinha onde você pode guardar seus materiais escolares, né? Alguém da casa de vocês pode guardar, por exemplo, algumas ferramentas. Então, vocês podem guardar mais diferentes objetos, né, nesses locais. Ó, aqui também virá um porta, né, lápis, então seus materiais escolares, um porta-escova, aqueles potinhos, né, de sorvete, de açaí, você pode também, olha, decorar, deixar bonitinho para você guardar, né, um biscoito, aqueles outros potinhos plásticos, né, vocês também podem utilizar aí para guardar, por exemplo, né, temperinhos, né, para serem utilizados no dia a dia de vocês, ou até mesmo vocês guardarem alguns objetos, né, que vocês querem separar, deixar bonitinho. Ó, alguns brinquedos que também podem se reproduzir com essas embalagens plásticas, né, olha, carrinhos de bombeiro, enfim, bonequinhos. Olha só, pode ser utilizado aí também para decoração. Fica muito bonitinho, olha, com tampinhas, tá? Porta-lápis. Como nós estamos no ritmo, né, de festas juninas, a Pro também separou alguns, né, desses materiais que são utilizados aí a partir de plástico, né, que a gente pode usar garrafinha PET, enfim, que a gente pode usar para, olha, decorar, né, as nossas festas juninas aí nas nossas casas, né? Olha, colocar pipoca, algumas brincadeiras, esses potinhos que vocês podem colocar aí, por exemplo, amendoim, né, pé de moleque, todas essas coisas gostosas de festa junina.
Olha só, que bonitinho. Aqui você pode decorar, né, a sua festinha aí na sua casa. Aqui colocar, olha, alguns petiscos. Muito legal, né? Bom, e hoje eu vou reproduzir com vocês, então, juntinhos, alguns desses materiais, tá? Então, vamos utilizar algumas coisas que eu tenho certeza que todo mundo tem aí em casa, tá? Então, olha, as garrafinhas PETs, né? Essas garrafinhas podem ser de água, refrigerante, suco, tá? Retalhos, não tem o retalho? Não tem problema, tá? Pode ser pedacinhos de EVA, TNT, ou então pega aquelas folhas de revista ou papéis aí coloridos, tá bom? Vocês também podem usar. Vamos utilizar o que a gente tem aí para, então, né, reciclar. Também, olha, se tiver tinta, pode já deixar separadinho, se tiver barbante, tesoura, cola, tá? Fita também adesiva. Então, esses materiais, se você tiver, você já pode ir separando para a gente, então, reproduzir, né, alguns materiais aí reciclados com plástico, tá bom? E não esqueçam de sempre pedir ajuda, né, para alguém da casa de vocês, algum responsável, principalmente quando for utilizar a tesoura, tá? Então, vamos lá? Bom, então em ritmo de festa junina, hoje nós vamos fazer algumas coisas utilizando então, né, materiais recicláveis, mas com esse nosso tema junino. E para isso nós vamos usar, olha, a garrafinha PET, como hoje falamos de plástico, né? Também nós vamos usar alguns canudinhos, tá? E também, olha, que são aquelas presilhas que a gente usa então, ou vem amarrando o nosso pão, né, bolo, tá? Então também plástico. E também a Pro usou alguns retalhos de EVA que eu tinha aqui na minha casa, mas vocês podem usar, por exemplo, TNT, ou até mesmo revistas, que é bem colorido, né? Ou folhas de papel que vocês também tenham disponíveis aí, tá? E aí vocês podem fazer assim, ó, bandeirinhas, né? Peixinhos, né? E também, se você tiver tinta, né, você pode pintar também, né, os nossos materiais que a gente vai fazer hoje, ok? Bom, então vamos lá começar. Primeiro que a gente vai fazer é uma brincadeira típica da festa junina e muito divertida, que você vai poder reproduzir na sua casa, que é a pescaria. Para isso, você vai pegar a garrafa PET com a ajuda de um adulto, né, um responsável, você vai cortar, tá, essa parte superior da garrafa PET, vai deixar só essa partezinha, tá? Depois que você fez isso, você vai usar os seus retalhos, né? Lembrando que pode ser qualquer material que você tiver em casa, de preferência aí, algum que você possa reaproveitar, né? E você vai decorar a sua pescaria. Ó, aqui a Pro, como falou, tinha alguns retalhozinhos, né, de EVA, então eu vou decorar, né, a minha pescaria. Ó, quem não tiver um adulto que possa usar cola quente, vocês podem usar cola normal, tá? Ou até mesmo aquela fita dupla face, que também funciona bem, tá? Ó, vou até usar ela aqui, pra vocês verem que é possível também, tá? E se não tiver, vocês podem usar a cola comum. Mas olha só. Então, olha, você pode colocar fita também, tá? Então, não tem cola quente, não tem ninguém que possa te ajudar com a cola quente também, então você pode usar a fita, ó, tá vendo? Ó, vou tirar a pontinha, tá? Vou repetir a mesma coisa aqui, ó, na parte de cima, tá bom? Vou colocar a fita de novo. Quem não tiver fita, pode usar então aí, né? Própria cola, aquela cola em bastão também cola, tá, gente? Ou então a própria cola quente, como eu falei. Olha só. Então, já tá ficando bonitinha a nossa pescaria, né? Lógico que além de divertido, a gente tem que deixar bonitinho. Olha só, olha. Já tá com a carinha bonitinha. Agora, o que a Pro vai colocar? Vou colocar alguns peixinhos também na parte de fora, né, pra ficar bonitinho. Então, olha, também com fita,
tá? Que é bem prático, bem rápido. Olha só, vou colocar mais um. Fica bem bonitinho, vocês podem fazer aí a decoração, né, que vocês quiserem. Usem a criatividade de vocês, tá? Olha só. E agora vamos fazer, né, a varinha de pescar. Então, lembra que a Pro falou? Pegar canudinho. Se não tiver canudinho, pode ser aquele palitinho que a gente usa de churrasco, tá? Alguma coisa que você tem que você também possa reaproveitar, tá? Aí, olha, lembra aquele pedacinho de plástico que eu falei pra vocês, que vem geralmente no pão, enfim? Vamos reaproveitar ele também, ó. Você pode pegar ele, enrolar na pontinha, né, do seu canudo, ou então, né, lembrando que pode ser também lá aquele palitinho de churrasco, tá? Ele vai ficar assim, ó, um ganchinho pra gente conseguir pegar lá o peixinho, tá? Quem quiser, né, pôr um barbante também, tá? Não tem problema, pode colocar também. Aí, olha só. Pra continuar os peixinhos, esses peixinhos mesmo, ó, que a gente colocou aqui pra decorar, vocês podem pegar, né, alguns desses peixinhos, colocar esse mesmo material ou então, olha, o próprio barbante, né, olha, cola a pontinha atrás, aí já tá pronto os nossos peixinhos. E agora? Agora é só brincar, olha só, vocês podem até colocar água mesmo, olha só. Vai pegar o peixinho, né, você pode colocar vários lá. E vamos lá? Aê! Bom, então pode virar uma brincadeira muito divertida, né? Pra você e pra todos aí na casa também, que possam se divertir junto com vocês. Bom, agora vamos fazer outra coisa também muito divertida e que eu garanto que todo mundo aí na casa de vocês vai gostar muito. Nós vamos fazer um potinho para colocar pipoca. Pipoca, né, que é tão típico também dessa época, tá? Então, lembrando que vocês vão fazer a mesma coisa, né? Vocês vão pedir ajuda de um responsável, vai cortar a garrafinha, deixar só o fundo, tá? Lava bem lavadinho, tá? E aí a gente vai começar a decorar. Então, lembra aquelas bandeirinhas que a Pro mostrou? Então, elas vocês podem, então, decorar, né? Podem usar para decorar, então, o potinho de pipoca. Também é bem simples. Aí vai deixar a pipoca de vocês bem mais divertida. Ó, vou usar também a fita. Tá? Ó, nós vamos colocando as bandeirinhas. Olha só, pronto! Aí, se você quiser, né, incrementar, vocês podem colocar algumas outras coisinhas que vocês, né, quiserem, uns balõezinhos, umas bolinhas, algumas coisas que vocês quiserem recortar também com o que vocês têm aí na casa de vocês, né, e ir colocando, tá? Aí também, não esquecendo, se você quiser pintar, você pode pintar também. Pinta, só que aí demora um pouquinho mais, você tem que deixar secar, depois tem que pintar novamente, que o plástico vai sugando a tinta, tá? Então você tem que fazer bem antes. Mas se você, ó, já tiver algumas garrafinhas PETs assim já coloridas, ela já fica bem bonitinha, tá? Então, depois, só aproveitar. Prepara a sua pipoca. Ó, só se divertir com todo mundo aí na casa de vocês. Bom, espero que vocês todos tenham gostado muito das nossas dicas, né, de festa junina, usando então esses materiais recicláveis, praticando então aí a sustentabilidade, né? E mesmo distantes, nós possamos aí nas nossas casas usar a criatividade e juntos nos divertir muito. Bom, então para finalizar nossa aula de hoje,
vamos relembrar algumas atitudes que vocês podem aí, né, tá desempenhando no dia a dia de vocês, tá bom? Então, a primeira, esquecendo que sempre quando você for ao supermercado, à feira com alguém da sua casa, né, levar as ecobags, né, ou seja, as sacolinhas retornáveis, pode ser aquele material, aquele plástico que você pode reutilizar várias vezes, ou aquela, né, feita de tecido, tá? Evitar também o uso de canudos ou também, né, de outros materiais descartáveis, como por exemplo pratinhos, talheres, tá, o copinho plástico. Então, dê atenção também à compra de materiais feitos de plástico não renováveis. Então, sempre procure utilizar os que são de origem, né, de reciclagem ou que possam ser reciclados, tá? E também você faça, né, a separação desses materiais plásticos, né, dos demais materiais, né, que compõem o seu lixo, né, se não tiver ninguém que recolha, né, no seu bairro, na sua rua, procure, né, saber aonde esses materiais podem ser descartados, para onde eles podem ser levados, ou até mesmo procurem, né, alguma cooperativa que possa, então, passar, né, na sua rua, que esteja presente aí no seu bairro, né, e destinar, então, esses materiais ao local correto, tá? Bom, vamos finalizar então. Não esqueçam, né, do faça você também. A Pro vai ficar esperando aí todas as atividades que vocês possam desempenhar de acordo com a nossa aula de hoje, tá? Se quiserem reproduzir também, né, lá a pescaria, o potinho de pipoca, aí vocês acabam aproveitando a festinha online, né, da nossa escola, tá? Então, um grande beijo. Nós, do Educandário dos Anjos, esperamos que vocês curtam, né, essas nossas festinhas, essas nossas comemorações à distância, que apesar de estarmos distantes, estamos sempre juntos, né? Então, continue se cuidando, cuidem de todos na casa de vocês, tá? Para que nós possamos retornar e estarmos juntos o quanto antes. Grande beijo, um bom final de semana.